Então vamos lá, pessoal, continuando, ainda falando sobre o Flow Table, tomando um cafezinho junto aqui. Então, esses ensaios de trabalhabilidade, nesse caso o Flow Table, que é mais utilizado, tá? Não serve para definir completamente, a gente tem que considerar o substrato, tá? Reforçando novamente isso, tá? Então conduz isso a uma conclusão que uma abordagem mais completa acerca da trabalhabilidade demanda estudos mais profundos. De repente elaborar um outro tipo de ensaio que contemple também a análise do substrato, tá? Então, eu particularmente não gosto nem muito de considerar o Flow Table ou o Squeeze, que é o ensaio que a gente vai ver na sequência. Eu acho que são mais superficiais. Eu acho mais importante a gente conhecer as propriedades, as variáveis que interferem na aplicação da argamassa. É muito mais importante do que conhecer os ensaios para essa situação e justificando com base no que eu falei, tá? Então, essa é o ponto aí que a gente tem que considerar, tá? Outro ensaio, então, é esse Squeeze Flow. Não é um ensaio nem normatizado, é um ensaio que é colocado uma pasta, tá? Uma argamassa, e essa argamassa é aplicada aí uma força de compressão nela, tá? Dentro de uma amostra cilíndrica, e é feita uma série de análises, tá? Tem o trabalho de Cicosta, 2006, que descreve esse Squeeze Flow. De repente os senhores aí, futuramente, aí no trabalho de conclusão de curso, quiserem fazer um trabalho mais aprofundado em torno do estudo da trabalhabilidade, seu ensaio em laboratório, de repente convém aí buscar essas informações do Squeeze Flow e fazer uma análise dele para ver se realmente ele representa essa questão da trabalhabilidade, tá? Mas como dito para vocês, eu fico meio com o pé atrás em relação a esse tipo de ensaio, porque eu acho que não é completo, não traduz a realidade. Então aqui é basicamente isso, ó. A gente tem ali um recipiente com argamassa onde eu vou aplicando a prensa, né? Eu vou comprimindo esse material e analisando essa deformação, tá? Então passando sobre ele aí, a gente vai falar agora sobre a retenção de água. É uma propriedade que está associada à capacidade da argamassa fresca, manter a trabalhabilidade. Manter essa trabalhabilidade, ela vai manter conservando a água dentro, tá, da mistura. Então, principalmente mediante solicitações que provocam a perda de água do amassamento, tá? Evaporação, no caso de vento ou sol, ou a questão de um substrato muito poroso, um substrato que absorve muito, tá? Característica, por exemplo, do bloco cerâmico. Dependendo do tipo de bloco, a absorção dele é muito elevada e ele acaba tirando da argamassa e gerando algum tipo de problema. Então, essa propriedade torna-se importante quando a argamassa é aplicada sobre substratos com alta sucção de água ou as condições climáticas estão mais desfavoráveis. Considerem sempre isso. A aplicação de argamassa em dias quentes, com sol muito elevado, tá? Ou vento batendo muito, ou um bloco muito poroso, pode gerar problema. Se o bloco está muito seco, convém aí, e o pessoal até usa isso meio que tradicionalmente, antes de fazer aquele revestimento, molhar. Você joga uma água ali com uma brocha mesmo, uma brocha, molha a brocha dentro do balde com água, joga na parede, para ela absorver um pouco da água. Então ela está absorvendo aquela água da parede e consequentemente ela não vai tirar da argamassa. Essa seria uma das alternativas para a gente contornar um pouco essa absorção por parte dos blocos. Tem um ensaio que analisa essa retenção de água, tá? Que é um ensaio normatizado pela NBR 13.277 de 2005, tá? Consiste na medida da massa de água retida pela argamassa após a sucção, realizada por meio de uma bomba de vácuo de baixa pressão em um funil de filtragem. A gente tem esse equipamento no laboratório. Ele vai aqui em cima do material, nesse funil que vocês estão visualizando aí, é colocada a argamassa na parte superior, tá? E embaixo tem uma bomba que puxa, que tenta fazer a sucção dessa pasta, tá? Então ela acaba tirando a água, extraindo essa água dela. Então a ideia desse ensaio
é justamente avaliar essa retenção de água em relação à argamassa produzida. Então aqui está a imagem, vocês devem ter visto esse equipamento já no laboratório. Vamos verificar a possibilidade de fazer ele aí assim que retornar às aulas, tá? Para verificar aí retenções de água. Ainda falando sobre a retenção de água, ela é alterada em função da composição da argamassa, tá? Então a gente tem alguns tipos de aditivos que fazem essa retenção de água, principalmente os aditivos compostos por ésteres de celulose, tá? Vamos estudar ainda isso mais à frente. Argamassas mistas de cimento e cal com aditivo incorporador de ar, tá? Então o cal ele auxilia muito nessa retenção de água. Eu mesmo particularmente gosto bastante de empregar o cal junto na argamassa, tá? Mas o cal sim em pó, não o cal líquido, tá? O cal em pó ele tem essa característica de adesão e de retenção de água, que torna a propriedade interessante. Para nós aqui é interessante essa retenção de água da argamassa. Uma argamassa muito seca, ela vai perder a rigidez dela. E daí, com fatores aí relacionados à temperatura, a argamassa seca, ela dilatando e retraindo, com o tempo ela começa a apresentar fissuras. Agora, uma argamassa que reteve água, ela vai ter uma resposta melhor a esse processo de expansão e retração ocasionado pela temperatura. Densidade da massa, tá? Então, quanto mais leve for a argamassa, mais trabalhável será a longo prazo, o que produz um esforço do operário na sua aplicação, resultando em um aumento da produtividade ao final da jornada de trabalho. Então, uma argamassa mais leve, menor o esforço do pedreiro, tá? Consequentemente, maior a produtividade. Tá? Mas, via de regra, a gente utiliza areia convencional, então não tem muito o que considerar em torno desse sentido. O que classifica essa argamassa entre leve, normal e pesada, por exemplo? Leve, ela vai pesar menos do que 1.400 kg por metro cúbico, tá? E com isso eu utilizo ali, por exemplo, como agregado a argila expandida, seria ou então a vermiculita, ou então o EPS, por exemplo, que vai me garantir uma característica melhor de isolamento térmico e acústico, tá? A argamassa normal ela varia aí de 1.4 a 2.3. É nossa areia quartzosa tradicional, tá? Ou calcário britado, no caso da areia com característica industrial. A gente utiliza para aplicação mais convencional. E a pesada, que ela tem um peso maior que 2.300 kg por metro cúbico, onde o agregado miúdo é proveniente, por exemplo, da barita, utilizada em revestimento de câmeras aí de radiação para fazer um bloqueio maior dos raios. Então, consultórios radiológicos aí geralmente utilizam esse tipo de revestimento. A densidade ela é feita da seguinte forma: a gente fez já essas situações em laboratório. Então, você pesa, descarta o peso do recipiente. Aqui a gente, mais à esquerda, a gente tem um recipiente, tá? Descarta o peso dele, tira a tara na balança, preenche com argamassa, tá? Verifica o peso e daí depois você calcula o volume em si desse recipiente, quanto que ele vai, que espaço que ele vai ocupar, né? Isso para um recipiente cilíndrico, um PR ao quadrado vezes a altura, ele vai te dar uma noção de volume, tá? Então a gente tem os cálculos de densidade. Vocês já trabalharam bastante, a gente não precisa entrar muito em detalhe, tá? Um aditivo interessante, pessoal, de ser empregado na argamassa é o aditivo incorporador de ar, tá? Por essas questões que eu falei para vocês. Isolamento térmico e acústico, uma argamassa mais leve, tá? A alvenaria tradicional de bloco cerâmico com argamassa, revestida de argamassa, ela não possui um bom isolamento térmico e acústico. Então esse tipo de aditivo, ele garante aí ele responde de uma forma melhor nesse sentido, tá? Só não é um aditivo tão barato. Então, dependendo da situação, você pode empregar ele, por exemplo, numa parede
que bata o sol no final do dia, por exemplo, é uma parede de um quarto, você quer ter um conforto térmico melhor na parte interna, talvez essa seja a alternativa. Esse aditivo também incorporador de ar ele tem uma série de vantagens, tá? Ele impede, por exemplo, a segregação do material, a separação do agregado miúdo, por exemplo, da pasta de cimento. Adesão inicial, uma outra característica aí que a gente vai visualizar na sequência aí na próxima aula.